Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar dando uma dica, inclusive para quem está começando agora e tal, de como você faz uma plaquinha, digamos, com rebaixamento, certo? Seria mais ou menos isso daqui, certo? Então as letras vão ficar elevadas em relação ao nível aqui do desbaste, certo? Que vai ser feito, o rebaixamento. Porém, aqui eu só estava fazendo um teste só para recortar. Eu removi essas partezinhas, certo? Então aqui eu removi manualmente. Desta vez o programa vai fazer todo o processo, certo? Mas a questão da dica que eu quero dar aqui é o seguinte, porque essa ferramenta de rebaixamento aqui no SketchUp, ela não trabalha da melhor maneira, que seria mais eficiente. Eu acredito que no Articam é diferente, mas dá para trabalhar aqui, certo? Então vamos supor que eu tivesse desenhado só o quadrado, escrito o nome e tal. Na verdade aqui tem dois retângulos, né? Tem um retângulo menor, retângulo maior. Se eu selecionasse depois ali a ferramenta, que é essa daqui, ó, acho que é a Pocket Face, certo? Para fazer o rebaixamento. E selecionasse diretamente sobre o vetor aqui, o que aconteceria? Perceba que essa linha rosa aqui é toda referente à ferramenta, a linha que a sua ferramenta vai seguir. Se eu tivesse selecionado ela primeiro, essa linha ela se limitaria em cima do vetor, certo? Então a fresa desceria até o vetor e depois faria o retorno. O que aconteceria? Depois, na hora que você fosse ver o resultado disso, a sua letra ali ia estar recortada tudo assim, ó, que é o formato redondo da fresa, certo? Porque até o ponto que ela desce, então vai formar um círculo, certo? A fresa em rotação forma um círculo. Então a sua letra ficaria toda assim. Então como que você pode fazer aqui no Google SketchUp? O primeiro passo é você selecionar o recorte da letra, certo? Do seu vetor. Por exemplo, a letra D aqui. Antes de selecionar a ferramenta Pocket Face, eu selecionei recorte externo. E aqui no meio, recorte interno, certo? Recortei, então ele já colocou as linhas do recorte, que é a laranjadinha que está por fora. E aqui dentro do vetor, azulzinha. Depois de fazer esse processo em todas as letras, eu vim com essa ferramenta de rebaixo, com essa opção de rebaixo. Agora a linha se limita à linha do último corte. Ou seja, a máquina vai fazer esse processo aqui, ó, de zigue-zague e tal. Mas sempre ela não vai tocar mais no vetor da letra, certo? Então a letra, se recortar primeiro, ele não vai tocar, certo? Ou se ele fizer o desbaste primeiro, depois o recorte vem e faz o acabamento perfeito, certo? Como eu disse, o maior problema aqui é que se você seleciona diretamente no vetor, ele não faz o acabamento do vetor. Então, essa seria a melhor maneira. Desenha, seleciona recorte interno e externo e depois desbaste. Outra coisa também, eu costumo enganar o programa nesse caso aqui. Primeiro, eu coloco que a espessura do meu material é apenas a espessura que eu quero que esse recorte se aprofunde, certo? Por quê? A ferramenta de corte externo ou interno, ela não tem a opção de profundidade, certo? Ela não tem. Se você selecionar ela aqui e colocar para recortar, ela vai recortar sempre em 100% do material. Ou seja, se eu deixasse que o meu material tem 15, ela vai recortar e vai remover. Não é isso que eu quero. Então eu vou colocar que ela tem 6 milímetros de espessura. Por quê? A ferramenta ela vai descer, vai fazer como se fosse o recorte, mas enfim, ela só vai remover 6 milímetros do material, certo? Esse é o primeiro passo. Já essa ferramenta aqui de rebaixo, ela tem a opção de você selecionar a profundidade por ela mesma. Por exemplo, aqui no cantinho está Deep%, 100%. Então, nesse caso, o material que você selecionar ali, ela vai remover 100%. Ou seja, 6 milímetros vai remover 6. Se eu digitasse 50 aqui antes de selecionar, ela removeria só metade, 3 milímetros, certo?
Mas neste caso, como eu já estou enganando o programa com a profundidade que eu quero, para não afetar a questão do recorte, porque eu não quero recortar a letra. Isso é uma estratégia de acabamento. Depois que ela fizer o desbastezinho aqui e tal, ela vem e faz o acabamento perfeito do meu vetor. Certo? Que é aquele problema que eu falei. Se você selecionar diretamente depois da letra, o resultado vai ficar muito longe do que você espera. Então agora eu vou salvar aqui. Vou fazer o processo na máquina. Talvez eu coloque alguma imagenzinha aí da máquina trabalhando, mas a minha máquina ela está fechada, numa cabine fechada. Só que a transparência do plástico não está muito boa. Mas eu coloco uma imagenzinha e depois mostro o resultado para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Então, galera, tá fixado aqui a peça que eu vou recortar, certo? Lembrando que eu coloquei no programa que tinha apenas 6 milímetros de profundidade, porque na opção de recorte interno ou externo não tem opção de profundidade, certo? Então, se eu colocasse recorte, colocasse que o meu material tivesse 15 milímetros e colocasse recorte, ele ia recortar todo, certo? De maneira que a peça se soltasse. Só que aqui é um desbaste, certo? O desbaste ele tem a opção de profundidade, porém o recorte não tem. Então a maneira que você pode fazer é dizer que o seu material tem apenas a profundidade que você quer que esse recorte seja feito. Por exemplo, eu disse que é 6, a fresa vai entrar como se fosse fazer um recorte, mas ela só vai aprofundar 6. Já o desbaste tem a opção de você selecionar, mesmo que o material fosse 15, você selecionasse, por exemplo, 33%, ele ia recortar apenas 5 milímetros, certo? Mas aí tem aquele problema do acabamento e tal, então por isso eu fiz assim. Eu vou iniciar lá o processo, a máquina já está zerada, o zero desse projeto está na peça, certo? Então lembre de levar sempre em consideração isso, se está zerado na peça ou se está zerado na máquina, certo? Quando está zerado na peça, você posiciona a fresa bem no cantinho da sua peça, lembrando o sentido que ela vai se movimentar e está feito, certo? Agora, se for o zero na máquina, você tem que posicionar a peça de acordo com isso. Eu vou acionar aqui, ela vai começar a recortar, só como a minha é uma cabine fechada. Só vou deixar o comecinho aberto aqui para vocês verem e depois vou fechar, certo? Daí vai ficar um pouquinho mais ruim a imagem. Enfim, a questão do pó, se eu deixar aberto vai ir para todo lado, e aí o intuito da cabine foi isso. Fechou a cabine, o pó fica tudo aqui. Na hora de fazer a limpeza eu faço só nessa área aqui e resolve o problema, beleza? Só conferindo. Tá? Então, protetor de ouvido, né? Afinal é a tupi aqui, vai fazer o trabalho. Velocidade de corte está em 800, XY. E o Z está 200. Também já fica essa dica. O Z seria a descida. Para quem está fazendo recorte sempre, percebe que fica aquela marquinha, dá para perceber onde você entrou com a fresa. É pelo seguinte, às vezes você deixa o Z muito rápido, ele desce, quando ele desce muito rápido, a fresa até ela estabilizar, ela ou vai para um lado ou vai para o outro, entendeu? Então por isso acaba ficando sempre aquela marquinha. O Z sempre deixa no mínimo possível. Acho que o meu deve estar a 200, ele vai descer bem devagarzinho e tal, a marquinha que fica na entrada da fresa é a mínima, certo? Então vamos lá.
procedimento que foi feito agora, ele deveria ter sido feito naquela hora, certo? Apesar de ter ali no computador, ele acabou não salvando, certo? E agora, quanto a essa questão aqui, de fato, eu não sei o que acabou acontecendo, porque vou verificar se a fresa não soltou, porque geralmente o motor de passo ele é bem difícil da fresa ter soltar. O programa acabou comendo passos mesmo, porque lá tá de fato movimentação 3.19 e quando terminou estava acusando que ele estava com 3.19, como está aqui, mas naquela hora ele retornou aqui já abaixo do ponto zero já. Mas tá aí, certo? Então aqui ainda fica a marquinha das linhas, certo? Então é só dar uma lixadinha. Mas o conceito era de não ter tocado no vetor, certo? Como acontece? Aquele esquema, ele recorta, depois na hora que ele faz esse zigue-zague, não toca. Em alguns momentos eu passei o dedo aqui para mostrar para vocês como que estava aquele zigue-zague, certo? Enfim, aqui de fato deu um problema, que é essa questão da fresa ter soltado, mas do contrário estaria perfeito. Ainda aqui sem mexer em nada, seria a questão de, por exemplo, você fazer algum outro tipo de acabamento se você quisesse. Por exemplo, se eu quisesse agora colocar uma fresa de ângulo de, acho que é 90, para fazer aquela desbastezinha aqui da quina, ou 45, não sei bem ao certo, vamos conferir. Seria 45, certo? Então uma semelhante a essa, mas deveria ser sem o rolamento. Então você só elevaria o eixo Z, trocaria a fresa e, por exemplo, se eu mandasse ele fazer o mesmo trajeto que ele acabou de fazer, só que eu zerava um pouquinho mais alto, ela passaria aqui nessa bordinha interna e faria aqui o acabamentinho daqui, certo? Sem mexer na máquina. É importante que nessa hora novamente coloque, só mexe no Z, não mexe nem no X nem no Y, e zera ele novamente, você conseguiria esse processo, certo? Então é isso aí, galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?